Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, com essa cerimônia daremos início às comemorações do bicentenário da Fundação de Guiricema. Momento de júbilo e orgulho para os guiricemenses que portam a prosperidade da terra. Hoje comemoramos os 199 anos do gesto feito pelo furriel José Lucas Pereira dos Santos, em 1825, ao doar parte significativa de suas terras para o patrimônio da futura capela de Nossa Senhora da Encarnação. Nesse mesmo ato, ele diz ser de sua vontade que todas as pessoas que desejassem construir suas casas nessas respectivas terras não poderiam ser impedidas. Deste modo, o furriel se torna o responsável por lançar as bases para que Guiricema pudesse chegar ao que é hoje. Muitas pessoas, homens e mulheres, o precederam nesse longo período de tempo. É justamente essa ação do povo guiricemense que foi acontecendo em conjunto. É que hoje queremos exaltar memória, gesto de amor à nossa terra, nosso torrão pleno de luz e vida. É o que patrioticamente celebramos nessa cerimônia. Desta data, 24 de novembro de 2024, até o dia 24 de novembro de 2025, estaremos preparando o município para comemorar os nossos 200 anos de história. Para darmos início a essa sessão solene de abertura das comemorações do bicentenário de fundação de Guiricema, convidaremos algumas pessoas, representando todo o nosso povo, para a composição da mesa. Convidamos o excelentíssimo senhor José Oscar Ferraz, prefeito municipal de Guiricema, para compor a mesa e presidir essa cerimônia. Convidamos o excelentíssimo senhor André Aparecido Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal. Convidamos o senhor Avelino Marcelino de Paula, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Convidamos o senhor Ari Lucas de Paula Santos, descendente legítimo do furriel José Lucas Pereira dos Santos e Tereza Maria de Jesus. Convidamos o senhor Gustavo Vaz de Melo Namorato, coordenador da Comissão dos 200 anos. Convidamos a senhora Maria José Ferreira de Souza, coordenadora da Comissão dos 200 anos. Convidamos o senhor Leonardo Araújo Ferraz, coordenador da Comissão dos 200 anos. Tendo composto a mesa, gostaríamos de acolher a todas as pessoas presentes. Vocês trazem no coração o amor pela história de nosso município. Isso é muito bonito. Para as futuras comemorações, vocês serão de fundamental importância. De maneira especial, acolhemos as autoridades aqui presentes, civis e religiosas. Essa cerimônia precisa ser um marco, não só em nossas vidas, mas nas instituições que vocês representam. Sejam bem-vindos. Abriremos essa sessão solene com a execução do hino nacional e também do hino municipal,
pelos integrantes da Sociedade Musical Amantes da Lira. Como se faz importante nessa sessão solene a participação desses músicos. A Amantes da Lira é o patrimônio de nosso município. Sendo mais que centenária, ela participou de centenas de eventos que aqui aconteceram. Hoje, ela é a responsável por abrir o nosso cerimonial. Convido a todos os presentes para ficarem de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional e, posteriormente, o hino de Guiricema.
As crianças são o futuro de Guericema. Entender nossa história é fundamental para entender quem nós somos e o que é necessário fazer para cada dia sermos pessoas melhores. Nesse momento, um grupo de 7 crianças de nossas escolas municipais irão declamar um lindo poema. De Ribeirão dos Bagres a Guericema, 200 anos de história. É uma composição de Zezé Cola e hoje será declamado por Alexia Silva Carmanini, Ayla Aleixo Ribeiro, Benício Martins dos Santos, Isaac Luiz de Batiste Souza, Naila Meireles, Yasmin Aparecida Dutra e Yasmin Aparecida Toledo Aguiar. De léguas muito distantes, rumo aos sertões do leste, um oficial militar de patente portuguesa, Furriel José Lucas, cruzando os rios e as matas, encantou-se aqui chegando com a bela natureza. Terra fértil, água boa, sol na medida certa. Decidiu se arranchar com a família e os cravos. Demarcou suas terras, fez sua morada. Um tempo de recomeço para os recém-chegados. Não contava José Lucas com os indígenas por isso. No começo a convivência não foi nada amigável. Marielle discordava do tratamento aos nativos, mas por fim viu o acordo mais ameno e sociável. Uma súbita tristeza acometeu a família. A bexiga tão temida encerrou mais uma vida. Dona Teresa se foi, deixando dor e saudades. Sepultou Furriel,
a esposa tão querida. Por causa das fortes chuvas, não chegou ao Campo Santo. O jeito foi sepultá-la nesse cantinho de chão. Para honrar sua amada, mandou erguer uma capela sob título mariano Senhora da Encarnação. Antes, porém, redigiu o título de doação. 40 alqueires de terra destinou-se ao arraial. Patrimônio nasceu de devoção e coragem, despejando parte de seu bem material. Depois de 200 anos, a história ainda é vibrante. Sucederam-lhe nessa luta tantos homens corajosos. De Patrimônio a Bagres, chegamos a Guiricema, o anel tão imponente e de sonhos grandiosos. Gostaríamos de agradecer às nossas crianças por essa bonita apresentação. Como é bom conhecer a nossa história, ainda mais quando ela chega aos nossos ouvidos com um belo poema. Obrigada, crianças. Agora vocês podem se sentar. Nesse momento, iniciando os discursos, gostaria de passar a palavra ao senhor Ari Lucas de Paula Santos. Ari Lucas é descendente do casal fundador de nosso município, o Furriel José Lucas Pereira dos Santos e Tereza Maria de Jesus. Um dos trabalhos que antecederam o início das festividades dos 200 anos foi uma busca genealógica que pudesse nos esclarecer onde estavam hoje a família do Furriel. Assim, gostaríamos de ouvir as palavras de um descendente dele. Boa tarde a todos, todas. Gostaria de cumprimentar aqui o excelente prefeito, os vereadores aqui, o André, que eu estou visualizando aqui, as autoridades aqui presentes, senhores e senhoras, Orlando Delfino, meu primo, que também é da árvore genealógica do Zé Lucas, nós, minha mãe e irmã da sua mãe. Senhores e senhoras, Zezé Cola, Abilino, secretário, mais pessoas, mais autoridades aqui, desculpa. Eu fico lisonjeado, feliz por estar aqui hoje, representando essa história. Meus amigos e amigas do Guiricema, gostaria de agradecer a comissão organizadora das comemorações do bicentenário da Fundação de Guiricema, por me fazer esse convite de discursar na abertura deste momento histórico para todos nós. Apesar de já ter exercido alguns cargos em nosso município, como vereador, prefeito, hoje dirijo essas palavras a vocês, na qualidade de um dos legítimos descendentes de Furriel José Lucas Pereira dos Santos. É uma alegria imensa para mim trazer em minha assinatura o sobrenome do nosso fundador. Com as mais recentes pesquisas realizadas pela Zezé Cola, Gustavo e Leonardo, foi possível redescobrir a verdadeira história de nossa querida Guiricema. A Zezé, ao realizar seus trabalhos com os genealogias das famílias de nossa cidade, me apresentou meus antepassados. Sou filho de Áurea Teixeira da Cunha, neto de Maria Teixeira Alves, bisneto de Flauzina Maria da Conceição, tetraneto
de Rita Maria de Jesus, pentaneto de Maria Lucas dos Santos e sextaneto de Burriel José Lucas Pereira dos Santos. São descendentes de sexta geração de nosso fundador. De maneira inédita e autorizado pelos pesquisadores, informo a vocês que a filha de Burriel, Maria Lucas dos Santos, da qual eu descendo, é a primeira filha do casal. Talvez neste momento vocês possam estar meio confusos, porque a história oficial de nosso município diz que o Burriel Zé de Lucas teve apenas 4 filhos: Manuel, Francisco, Joaquim e Felício. Sim, apenas 4. Na verdade, as mais recentes descobertas nos apontam que o número de filhos é bem maior do que 4. Maria Lucas é a primeira filha dos vários filhos que ele teve. Posso dizer apenas isso ainda. Sei que muitas novidades estão por vir. Nesse momento, nesse parágrafo aqui, eu vou parar para parabenizar Zezé Cola, Gustavo e Leonardo. Parabéns para essas pessoas, são pesquisadores, estudiosos, e muito tem a vir até o ano que vem. Já foi dito aqui, no dia 24 de novembro do ano que vem, se completa o bicentenário, quando o Zé de Lucas José de Lucas sepultou sua esposa aqui, nesse local que é Guiricema. Celebrar hoje a abertura desse ano comemorativo, em preparação para o dia 24 de novembro de 25, dia em que a minha sexta-avó, Tereza Maria de Jesus, faleceu e, consequentemente, meu sexta-avô realizou o ato de doação de 40 alqueires de terra para Nossa Senhora da Encarnação. É fazer memória de nossa querida Guiricema, que desde então, em suas alegrias e tristezas, começou a se desenvolver. Como um orgulhoso guiricemense, descendente de Burriel Zé de Lucas, desejo que os trabalhos deste ano, importantes de nossa história, aconteçam da melhor forma, que todos os moradores dessa terra querida possam se envolver nesse ato significativo de comemoração. Eu também queria dar meus parabéns às crianças aqui que prestaram essa homenagem linda. Parabéns à comissão, aos vereadores que cederam esse local. Eu quero falar aqui em nome de todos. São centenas e centenas que vai ser descoberto, descendentes do Zé Lucas aqui em Guiricema. É português. O meu bisavô, Coronel Zé Antônio da Cunha, também veio de Portugal anos depois. Aí, conversando com a Zezé, do lado da esposa do meu bisavô, tem nexo causal da descendência de Burriel Zé de Lucas. Então, isso é maravilhoso. É bom conhecer essa história, esse lado, que até então, eu confesso que eu não conhecia. Minha mãe sabia muita história, muita coisa antiga, mas eu não lembro de ter falado isso para mim. E eu agradeço a comissão, Gustavo, Leonardo e Zezé, por passar isso para nós de excelência.
Estou falando em nome do povo de Iracema, principalmente da família. E Orlando também é do 6º grau, igual a mim, que as nossas mães são irmãs. Okay? Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora da Encarnação, padroeira dessa terra, nos proteja nessa empreitada. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos. Boa tarde. Palavra. Com a palavra, a senhora Maria José Ferreira, Zezé Cola, enquanto membro da comissão dos 200 anos e uma das responsáveis pelas pesquisas realizadas para essa celebração jubilar. Além disso, a Zezé, ela é escritora e compositora. Excelentíssimo senhor prefeito municipal José Oscar Ferraz, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes e demais autoridades. Antes de iniciar o meu discurso, eu gostaria de agradecer a presença da dona Terezinha de Almeida Pinto, descendente de 2 ícones da nossa história, que é o Batista Caetano de Almeida e também o coronel Luiz Coutinho. Obrigada, dona Terezinha, pela presença. Querido povo de Iracema, dentro das comemorações dos 200 anos, é chegada a hora de recontarmos a história do nosso município, berço da maioria de nós que se reúne para a abertura do ano do bicentenário dessa pequenina e acolhedora cidade. Inicio citando as palavras do genealogista Zocarato Adalto. A genealogia é prazerosa e nos proporciona uma felicidade ímpar na caminhada de recontar nossa própria história. A genealogia não se limita à árvore genealógica, mas é a reconstrução histórica familiar do presente ao passado. É a sua própria história, pois vocês são todos aqueles que faleceram e os trouxeram até aqui. O trabalho genealógico ao qual me dedico há alguns anos faz-me pensar sobre a importância de conhecermos nossos troncos familiares, seus legados, e assim podermos também, como atores dessa história que continua a ser escrita, deixarmos um pouco de nossa alegria e do espírito de liderança fraterna para os nossos descendentes. Gustavo, Leonardo e eu, há algum tempo, discutimos sobre a possibilidade de uma pesquisa que nos levasse a desvendar um pouco mais sobre a família do fundador de Iracema, Furriel José Lucas Pereira dos Santos. Esse sonho foi ganhando corpo quando, guiados por Deus e por Nossa Senhora da Encarnação, nós encontramos o inventário do Furriel. Daí, foi possível preencher muitas lacunas na história até então conhecida. Foram meses e meses explorando arquivos e inúmeros documentos para que pudéssemos conhecer, se não todos, uma quantidade expressiva de seus descendentes, muitos dos quais se fazem presentes nessa cerimônia, e outros tantos espalhados por esse Brasil afora e, quem sabe, pelo mundo afora. Através da pesquisa, hoje sabemos com exatidão o local de partida e o trajeto realizado pelo Furriel e sua família até chegarem a essa terra. Sabemos por meio de documentos o nome da cidade onde morou. Não sabemos ainda se ele nasceu nessa cidade em questão, mas temos a certeza de que por pelo menos 10 anos teve moradia fixa naquele lugar.
não iremos afirmar que ele veio de Portugal, uma vez que tudo indica que ele seja apenas descendente português. A única prova que atribuímos sobre sua procedência ser de Portugal é a devoção à Nossa Senhora da Encarnação, muito conhecida lá e praticamente desconhecida no Brasil. Ao celebrarmos este bicentenário, honramos todos aqueles que vieram antes de nós, homens e mulheres que com coragem, fé e trabalho árduo moldaram o que somos hoje. Cada pedra sentada, cada campo cultivado e cada casa erguida conta a história de um povo que jamais perdeu a esperança e que soube transformar desafios em oportunidades. Hoje, mais do que olhar para o passado, somos chamados a projetar o futuro. Celebramos 200 anos de uma caminhada marcada pela força, mas também assumimos a responsabilidade de construir um novo capítulo dessa história. Um capítulo que preserve nossas raízes, mas que esteja aberto às possibilidades que o futuro nos reserva. É tempo de festejar. Todos somos convidados a participar desse momento tão significativo. Abraço cada descendente com carinho e gratidão. Abraço cada um de vocês com a alegria pulsante desse coração apaixonado por Iracema. Que esse bicentenário seja uma oportunidade de celebração, mas também de renovação. E que com fé e esperança possamos continuar trilhando um caminho de prosperidade e paz para a nossa amada Iracema. Parabéns, Iracema, pelos seus 199 anos hoje, rumo aos 200 anos. Viva a nossa história, viva nosso povo e viva o futuro que juntos construiremos. Obrigada. Antes de encerrar minha fala, eu gostaria, já que eu estou vendo aqui alguns dos descendentes, por favor, Maria Aparecida Teixeira Zonta, fique de pé. Orlando Delfino dos Santos. Clementino, cadê o Clementino? Flávia Martins. Quem mais aí que é descendente? Não está dando para ver todo mundo. O Lucas, que é filho da Flávia. Eu gostaria de um aplauso para eles, descendentes legítimos. E também o nosso querido Ari. Obrigada. Passo a palavra ao secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Avelino Marcelino de Paula. Boa noite a todos. Minha fala vai ser breve, natural e espontânea. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a todas as autoridades presentes, a todos os presentes. Agradecer a banda, Sociedade Musical Humanidade Lida, como sempre, brilhantando os nossos eventos. Agradecer a oportunidade de poder lidar e trabalhar com pessoas tão empenhadas e capazes de nos representar nas pesquisas desse grupo, essa coordenação dos 200 anos de Iracema. Me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Gostaria de deixar isso claro. Não somente por estar compondo essa mesa, mas principalmente por ser filho de Iracema, por amar essa terra, por ser munícipe e por ter a certeza de que temos pessoas tão capacitadas que também amam Iracema e que, com certeza, vão trabalhar, estão trabalhando e vão nos ajudar a resgatar nossas raízes, nossa cultura e não deixar a nossa história no esquecimento. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e saio daqui com bastante certeza e muito em breve poderemos contar com o nosso memorial e quem sabe no futuro próximo
o tão sonhado nosso museu. Muito obrigado. Nesse momento, a palavra será passada ao nosso excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara, André Aparecido Ferreira. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor prefeito, senhores vereadores, vocês que estão compondo a mesa, senhoras e senhores, crianças, né? Prazer muito grande de estar aqui hoje, recebendo todos vocês aqui na casa. Quero aqui justificar a presença do presidente Ronildo, né, que por motivo de saúde não pôde estar aqui hoje, aí me pediu que eu ocupasse o lugar dele aqui. Sejam todos bem-vindos. Como vice-presidente, eu estou representando o presidente Ronildo, que não pôde comparecer por motivo de saúde. Nós estamos hoje, no dia 24 de novembro, iniciando as comemorações dos 200 anos da fundação de Guiricema. O marco triste da nossa história, como já foi dito, né, foi a morte de Teresa Maria de Jesus, mulher de Furriel José de Lucas Pereira dos Santos. Essa família que chegou na nossa região, descendendo entre os dois rios, Rio dos Bagre e o Rio Santo Antônio dos Cunha, que então decidiu morar em Guiricema. Vemos hoje a importância que estamos reunidos para fazer memória de pessoas que contribuíram com nossas terras, a importância da cultura, né? A importância da cultura e ajudar a conhecer nossas histórias. Portanto, a Câmara Municipal de Guiricema está de portas abertas a esse evento e de muitas que outras virão. Parabéns, Guiricema, pelos seus 200 anos e que essa data nos inspire, cada um de nós, a continuar trabalhando para um Guiricema cada dia melhor. Obrigado a todos. Passamos nesse momento a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito José Oscar Ferraz. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado a todos pela presença aqui, a todas as autoridades, a todos os descendentes, né, do Furriel José de Lucas. A Dona Terezinha acabou de sair aí, mas é um prazer muito grande receber a Dona Terezinha, sempre está presente aqui, né, descendente do Coronel Luiz Coutinho. Eu quero compartilhar aqui, né, a história do Furriel José de Lucas. Eu sempre, né, estudo a história dele e eu quero compartilhar com vocês aí, quem nunca leu aí o livro da Dona Ana Moreira, quem quiser saber sobre a história de Guiricema, né, dá uma olhadinha lá no livro. Eu tenho um livro lá que eu ganhei dela, né, tem um livro aí na nossa biblioteca também, né, Avelino? Quem quiser saber sobre a história das crianças aí também, é muito bonita a história de Guiricema, a história das famílias aqui de Guiricema, né? E quero agradecer muito, né, fazer parte desses sonhos seus aí, né, da Zezé, do Gustavo, né, do Leonardo, que me procuraram, né, há uns meses atrás, e nessa comemoração aí do bicentenário, né, e tem uma honra muito grande, né, de fazer parte disso aí. E pode contar comigo, né, vamos fazer uma festa bonita daqui para frente, daqui a um ano, né, e pode contar comigo e contar com a nossa administração. Tá bom? Muito obrigado a todos. Nesse momento, com a palavra, o seminarista Gustavo Vaz de Melo Namorato, para fazer o discurso oficial de abertura das comemorações do bicentenário da Fundação de Guiricema.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor prefeito municipal José Oscar Ferraz, em sua pessoa, saúdo a todos os funcionários da Prefeitura de Gricema, aqueles que estão presentes aqui hoje, também aqueles que nos auxiliaram nesses últimos dias preparando essa cerimônia. Excelentíssimo senhor André, vice-presidente da Câmara Municipal, em sua pessoa, né? Eu gostaria de saudar os funcionários desta casa, de maneira muito especial a Natasha, que muito nos ajudou também nesses últimos dias. Senhor Avelino Marcelino, e na pessoa também do senhor vice-presidente, também os vereadores aqui presentes, né? Que estão em exercício, também os eleitos. Senhor Avelino Marcelino de Paula, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em sua pessoa, saúdo os membros da Sociedade Musical Amantes da Lira, as crianças do conjunto de flautas que vão apresentar para nós após a missa, e também as crianças que fizeram a apresentação do poema. A senhora Maria José Ferreira de Souza e também o senhor Leonardo Araújo Ferraz, ambos coordenadores, junto comigo, da comissão dos 200 anos. Na pessoa de vocês dois, saúdo todos os membros da comissão que também colaboram conosco. Saúdo também o senhor Ari Lucas de Paula Santos, descendente legítimo do Furriel José Lucas. Na pessoa dele, saúdo todos os outros descendentes aqui presentes e que também nos acompanham. Abraços especiais a todas as autoridades presentes. Nas pessoas de vocês, cumprimento todas as outras que aqui se fazem presentes, marcando a alegria dessa tarde, desse momento histórico para nosso município. Uma satisfação muito grande tê-las aqui conosco. Hoje começa um novo tempo na história de nosso município. Ao aproximar esta data significativa, me veio à memória um trecho muito simbólico do livro do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Esse trecho afirma que a vida é feita de ritos. Sim, sem medo de errar, eu também afirmo que a vida é feita de ritos. Temos um ritual para tudo. Quando nasce um bebê, existe toda uma ritualística para os primeiros dias, as primeiras semanas. O mesmo vale para aniversário, casamento, ciclos escolares, a chegada da maioridade e até mesmo para vivenciarmos a morte de alguém. Os ritos cotidianos, em uma espécie de repetição, dão segurança e demonstram a coesão social. Na nossa vida, muitas vezes, precisamos fechar alguns ciclos para poder abrir outros. Tudo é marcado por ritos. São momentos ímpares. Se não vivenciamos isso, podemos confundir as coisas. Começamos a perder a capacidade de sonhar e de ter esperança no futuro. Ao declinar deste dia, 199 anos da fundação de nossa terra, ao nos encontrarmos nessa cerimônia, estamos vivenciando um rito. Gricema inicia um novo tempo para a sua história e memória. Nesse novo tempo, a cultura precisa ser valorizada. A memória precisa ser um lugar de apoio para construirmos o nosso presente e projetarmos o nosso futuro. Com ousadia, eu tomo por base as sábias palavras do Gastão de Almeida, pai da Dona Terezinha, que infelizmente já teve de ir, né? Mas gostaria que ela estivesse escutando isso. Ele registrou isso em um de seus livros. O livro É Tempo de Lembrar. Então afirma as palavras dele. Não conhecemos ainda a história do nosso município. Por um descuido, não temos consciência do valor e da importância de conhecer a história particular. O que ganhamos com isso? Poderiam perguntar. Não há história geral. Como é comum se dizer, né? Sem a história local. Podemos até nos interessar pela história, mas gostamos da história geral. Dos grandes feitos, das grandes nações, por exemplo. Talvez essa seja a razão por não termos o hábito de estudar a nossa história local. Só lembramos do município em algumas ocasiões específicas. E aqui destaco uma que está próxima, que aconteceu próxima de nós, né? Que é o momento das eleições. Alguns adjetivos apreendidos às pressas para exaltar o município, os distritos e o povo podem empolgar,
contagiar e emocionar. Isso é importante e tem o seu valor. É patriótico, diriam. Mas adjetivos não ensinam e não educam. Concordo com Gastão de Almeida quando ele diz que o único argumento que invalida o nosso dever de conhecer o município é que não temos condições nem campo para pesquisas e estudos dessa natureza. O que tínhamos desapareceu. Foi destruído pelo homem que fez trabalho pior que o cupim. Vendeu como mercadoria inútil o testemunho escrito da nossa história local. Muitas vezes derrubam nossos monumentos, enfraquecem nossos pontos de memória, esvaziam nossos arquivos, empobrecem nossas fontes de pesquisa, a nossa cultura. Palavras fortes, sim, e reais para a nossa sociedade, porque inclusive essas palavras não foram escritas no original para falarem de Grisema, mas de certa forma podem falar. Felizmente, ainda encontramos algumas coisas para nos salvar. Ainda é possível reaver, mesmo que de outra forma, essa história que ficou desconhecida. Ainda há, mesmo que espalhadas, algumas fontes e testemunhos daquilo que é importante para nós e para a nossa história. Louvo o exercício de levantarmos fontes de pesquisa e dados históricos. Alguns escritores, como o já citado Gastão de Almeida, que escreveu sobre o velho Bagres, William José, com alguns capítulos de seus livros dedicados a Grisema, Hugo Pinto de Souza, com a obra Foi Bom Viver Assim, Ana Maria Moreira, que nos presenteou em suas várias obras memórias antigas e novas de nosso povo, e tantas outras pessoas que corremos o risco de esquecer neste momento. E também outros, não só que escrevem livros, mas que contribuem, que ajudam e valorizam esta terra que nós vivemos e que de diferentes formas ajudaram e ajudam ainda hoje a história a se manter. Conhecer Grisema é conhecer o seu mapa, seus espaços, seus limites, os seus rios, os seus solos, a sua gente, a sua história e os valores humanos que lutaram pelo seu desenvolvimento, a sua riqueza, o seu progresso. É trabalho sério, exige tempo, estudo, método, observação, segurança, fidelidade, crítica, impessoalidade. Não pode ser feito só com entusiasmo e o bairrismo tão próprios de nossa maneira de valorizar a terra natal. Exaltada sempre como tema poético, mas com dados da razão. Assim também disse Gastão de Almeida. Por fim, digo que não é fácil a atitude de querer apontar os erros do nosso passado. Digo isso principalmente para tentar me redimir caso não tenha entendido as minhas palavras anteriores. Melhor dizendo, não é fácil conceituar aquilo que a gente chama de erro. Na verdade, tudo tem seu tempo, a sua hora. O que é um erro no presente, talvez um crime cultural, poderia não ser no passado. Eu me sinto triste quando vejo pessoas diminuindo em tudo o nosso município e até mesmo a nossa cidade. Já escutei muitas vezes pessoas dizerem: Grisema é um buraco. Quem aqui já não escutou isso? Detalhe, essa frase eu ouvia quando era criança e às vezes dita por outra criança, na maioria das vezes. Mera reprodução dos adultos, talvez. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nossas crianças crescem com a mentalidade que é necessário sair de Grisema para se ter algo melhor. Claro, se o município não luta para dar oportunidades aqui, as pessoas sairão. Mas se há oportunidades e não há pessoas, também de nada adianta. Precisamos vestir a camisa do nosso município e lutar para que as pessoas também vistam. Eu não quero que minha condição de um gricemense que saiu de Grisema diminua essa minha observação. Muitas vezes se faz necessário sair, sim, mas sobretudo é bom que prevaleça o desejo de voltar, de estar nessa terra e de valorizar a nossa gente. Grisema tem sua história. A história da nossa região é quase uma lenda. Parece muitas vezes que nunca existiu. Uma hipérbole construída pelas décadas que nos separam dos fatos. No entanto, a história tem a capacidade de unir um povo. É uma memória que vai sendo passada de geração em geração. Vai sendo construída, vai sendo ligada à nossa afetividade. Determinado momento se torna confortante acreditar. Isso une pessoas.
Ano passado, o gosto de 3 pessoas se cruzou. O da Zezé Cola, o do Leonardo e o meu. Queríamos contar, com base documental, a história de Guiricema, esclarecer as nossas fantasias sobre Furriel José Lucas e Teresa Maria de Jesus, e muitos outros mistérios que foram passados de geração em geração, que povoam a nossa mente até hoje. De onde veio Furriel? De onde era a fazenda dele? Onde foi sepultada a Teresa? Onde foi feita a pinguela que ele usou para atravessar com o corpo? Deste modo, iniciamos uma árdua tarefa de levantar fontes que nos dessem pistas para compreendermos o nosso passado. Hoje estamos aqui com o Salão Nobre da Câmara repleto de pessoas que nutrem em seu coração o amor pela nossa história. Nós sabemos como é difícil juntar pessoas, principalmente para falar de história. Podemos fazer mais. Estamos começando as comemorações do bicentenário da fundação de Guiricema. O motivo de estarmos aqui nesta tarde é porque em 24 de novembro de 2025, tudo isso que conhecemos hoje pelo nome de Guiricema vai completar 200 anos. De uma simples região que pertencia a São João Batista do Presídio, atual cidade Visconde do Rio Branco, nasceu o Ribeirão dos Bagres, que depois se chamou Arraial de Nossa Senhora da Encarnação dos Bagres, que se tornou distrito dos Bagres e que depois veio a ser distrito de Guiricema, tornando-se em 1938 um município. E assim chegamos hoje. Desde então, a nossa história foi se construindo em cima de causos e com apenas alguns, muito poucos, documentos. Muitas coisas, as fantasias do nosso povo fizeram o favor de acrescentar. Muitos detalhes dessa história estão ligados à nossa memória afetiva. Essa memória é mais complicada de ser alterada. Vamos sofrer um pouquinho, eu arrisco. Outros detalhes nós nem conhecemos. Esses aceitaremos de maneira mais tranquila. Exemplo: ninguém aqui sabia até a apresentação do poema no início desta cerimônia que a quantidade de terras doada pelo Furriel a Nossa Senhora da Encarnação é de um total de 40 alqueires. Ninguém sabia. Essa revelação hoje foi proposital. Nas pesquisas, sabemos quantos alqueires o Furriel possuía no total. Vou arriscar dizer hoje, muito mais de 400 alqueires. Muito mais de 400. A gente deixa o número exato para depois. Mas para Nossa Senhora da Encarnação foi doado 40 alqueires. Essa informação inédita agrada aos nossos ouvidos, por isso nós aceitamos. Ninguém que está aqui presente sabe, até a fala da Zezé, que o Furriel não teria vindo de Portugal para cá. Sabemos que ele tinha moradia fixa em uma cidade mineira, e lá ele teve vários filhos, muito mais dos 4 que nós conhecemos até hoje. A possibilidade de o Furriel não ter vindo de Portugal rompe com nossa memória afetiva. Desde criança aprendemos assim. O militar português, verificando a grande fertilidade de nossas terras, deliberou-se por aqui instalar-se. Isso soa desagradável aos nossos ouvidos. Resistimos em querer acreditar. É por isso que eu digo que hoje, com esse rito, iniciamos um novo tempo. Está na hora de conhecermos a verdadeira história de nosso povo. Precisamos que nossas crianças cresçam escutando como chegamos e por que estamos aqui hoje. Quais foram os nossos acertos e quais foram os nossos erros. Precisamos desenvolver amor à nossa terra e à nossa história. Por fim, para encerrar esse discurso, gostaria de falar sobre o ato de fundação de Guiricema. O ato de fundação trata-se de um documento escrito pelo próprio Furriel e por ocasião do falecimento de sua esposa, Teresa Maria de Jesus. Esse documento provavelmente era algo familiar, guardado em casa.
Em 1861, quando iniciaram o processo de inventário do Furriel, que havia morrido em 1859, aos 88 anos, e não aos 115, como comumente falamos, um de seus filhos informou ao responsável pelo inventário que seu pai havia deixado uma parte de terras para Nossa Senhora da Encarnação. É quando ele cita os 40 alqueires. O inventário lavra essa informação. Mais tarde, em 1886, aquele documento redigido lá em 1825 é registrado aqui no cartório de Grisema, do então Distrito dos Bagres. Não sabemos o motivo desse registro tardio, mas acredito que seja um movimento do padre da paróquia Nossa Senhora da Encarnação para oficializar o ato de doação. A igreja sempre preocupou em guardar a sua história. Não sei se essa foi a intenção de que registrou esse ato de doação. Acontece que todos os historiadores que falam sobre o nosso município sempre atribuem a 24 de novembro de 1825 como dia da fundação e ao Furriel a figura do fundador. Esse documento foi registrado no cartório daqui do Distrito dos Bagres, na época que ainda se chamava Bagres. Mas se perderam. Não temos mais acesso ao documento de fundação. Nós fomos atrás desses documentos durante este ano de 2024 e tentamos de todas as formas encontrar todos os cartórios, todos os registros, e os cartórios, inclusive de Grisema, disse que os livros começam em 1888. Fomos a Visconde do Rio Branco, isso não foi possível. Então, por acaso, mexendo em alguns livros no Museu de Visconde do Rio Branco, encontrei alguns livros do cartório daqui de Grisema que estão lá, menos o que consta o ato de fundação. Tem o antes e o depois, mas o ato de fundação não foi possível encontrar. Mas, para sagrar essa cerimônia e abrir com chave de ouro as comemorações do bicentenário da fundação de Grisema, gostaria de anunciar a vocês que encontramos um documento legítimo da fundação de Grisema. Nós não temos, até o presente momento, não temos mais o documento original, mas temos uma cópia autenticada em cartório com o ato de fundação transcrito. Essa cópia foi feita em 1894 e depois que transcrita foi autenticada. Na ausência do documento original de fundação de Grisema, eu tenho em minhas mãos o documento legítimo que funda o nosso município. É algo inédito, mostrado, muitas gerações procuraram. Eu acho que nós temos a alegria de encontrar pela primeira vez. Muito delicado. Acredito que conseguirei ler, porque a emoção é muito grande, porque todos os historiadores até hoje só conseguiram transcrever. Nós temos em mão o legítimo. 24 de novembro de 1825. Em um dia quinto, faleceu a minha querida esposa Teresa Maria de Jesus. Por causa de muitas chuvas e cheias, esteve em sua cama até o dia de sábado. Vendo que o rio não dava passagem, me resolvi a procurar algum pau para pinguelar, e com muito custo sempre se fez, passou o rio para a vanda de lá. E como o corpo já estava combanido, e não havia gente para carregar, por ser a moléstia que todos temiam, me resolvi, em 2 animais, fazer um modo de liteira para poder conduzir ao presídio, por em sagrado. E como os animais não quiseram tomar artifício, ficaram bravos, foi sepultada no lugar que todos os seus e meus filhos sabem.
para que pretendo, me dando Deus vida, fazer no dito lugar uma capela de Nossa Senhora da Encarnação. E quando Deus me tire a vida, antes desta obra acabar, deixo para todos os meus filhos, seus e dela falecida, continuar com a dita obra, cada um dar o seu bocadinho, sendo eu não chegar a acabar, e quando todos os filhos não concorram com ajuda a este templo para honrar os ossos de sua mãe, e eu faltar, ficará a minha excomunhão àquele que não ajudar com o que puder. Também fica para logradouro da dita capela os 2 correguinhos que divisam com João Correia e outro que fronteia aqui com a fazenda por estrada que vai para presídio. Do caminho, tudo que fica à esquerda é terra da Santa, até o ribeirão dos Crindiúbas. Os povos que quiserem arranchar neste lugar, nenhum dos meus herdeiros não poderão embaraçar, por esta ser minha vontade e ser senhor desta terra, possuidor. José Lucas Pereira dos Santos. Obrigado a todos que estiveram presentes. Nesse instante, o Gustavo irá fazer a inauguração do brasão. Então, durante este ano do bicentenário, nós vamos estampar o nosso município com este brasão, de forma que a gente se lembre dessa ocasião que nós estamos celebrando durante todo este período. Se vocês puderem observar, tanto no convite que foi feito nas redes sociais, nos entregues também pessoalmente, nós temos uma escrita de fundo, né? Essa escrita de fundo é o auto de inventário da Teresa. Zezé disse que nós encontramos o inventário do Furriel, mais de 325 páginas, também encontramos o inventário da Teresa. Então, muita coisa preciosa que ainda não conhecíamos. Então, a página que diz do dia da morte, que diz do motivo, e também tem a assinatura do Furriel, é o que vem de fundo do nosso brasão do bicentenário de fundação. Se vocês olharem na parte de cima, temos a coroa mural. Essa coroa mural é inspirada no brasão de armas da nossa cidade, que está ali também na frente do nosso prefeito, né? O brasão, a coroa mural. Ela é uma condecoração romana, uma antiga condecoração romana, e assumiu, nos últimos milênios, né, talvez, a significância de ser um símbolo heráldico. Nós vemos logo abaixo da coroa mural a numeração 200, que é a explicação clara dos anos que temos de fundação. Logo embaixo, o motivo de nós estarmos aqui reunidos é o bicentenário da fundação de Grisema, com numeração 1825, 2025, o ano de fundação e o ano que nós estamos almejando. Nas laterais nós temos as folhas de louro. As folhas de louro mostram honra, mostram a glória, mostram o triunfo. São sinais que representam aí o nosso município nesse tempo comemorativo. E por fim, encerrando, no pé ali do nosso brasão, na base, poderíamos assim dizer, temos a flor de lis. A flor de lis tem 2 significados importantes. Primeiro, porque tem 3 pétalas. As pétalas representam a Santíssima Trindade no símbolo religioso e mostra também essa
na fundação de Grisema tinha também uma fé cristã. Então, nós representamos a partir da flor de lis. E ela representa também pureza, a humanização de Cristo, e é o símbolo da Virgem Maria, padroeira da nossa cidade, e que também neste ano nós estamos comemorando 200 anos de devoção à Nossa Senhora da Encarnação. Porque no mesmo documento que nós acabamos de ler, que relata a fundação de Grisema, é o primeiro documento que relata a devoção à padroeira. Então, tudo isso aí representado no nosso brasão. Fizemos a questão de colocar ali por baixo aquele trecho final, escrito pelo próprio Furriel, que diz que todas as pessoas que quiserem arranchar nessas terras, nenhum de seus herdeiros poderão embaraçar, porque essa é a vontade dele, Senhor e possuidor das terras. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Alexandre Silva por nos presentear com a identidade visual de nossas comemorações. Ele também será o responsável pela articulação da parte midiática da festa. Nesse momento, gostaria de convidar à frente a comissão organizadora das comemorações do bicentenário da Fundação de Grisema. Essa comissão foi fundada em 21 de dezembro de 2023, por Gustavo, Leonardo e Zezé. Também fazem parte dessa comissão os conselheiros Alexandre Silva, eu, Ariana Aparecida da Silva Souza, Avelino Marcelino de Paula, Eusébia Joaquina Pereira, Fernanda Emídio Pereira de Almeida, Márcio Alves Moreira, Silvia Maria Martins e Vilma Lúcia de Melo Namorato. Convido a todos para vir aqui à frente. Convido para fazer o uso da palavra Leonardo Ferraz. Boa noite a todos. Saúdo aqui o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhores vereadores em exercício, vereadores eleitos, na pessoa aqui de seu vice-presidente, André. Boa noite a todos os presentes. Em nome da comissão organizadora das comemorações do bicentenário de Grisema, agradeço primeiramente a Deus pela vida de todos os presentes nesta sessão solene e pela graça de vivenciarmos este momento histórico para a nossa sociedade. Agradeço também pela origem cristã
de nossa cidade, fruto de uma história de amor e respeito. A dedicação de um marido que, ao criar um campo santo para sepultar dignamente sua esposa, deu início ao povoamento que mais tarde originaria Guiricema. Gostaria de expressar minha sincera gratidão ao prefeito municipal e aos vereadores pelo apoio incondicional às comemorações dos 200 anos de nossa cidade. Seu comprometimento com a história e a cultura local foi fundamental para a concretização deste marco tão significativo. Graças ao esforço conjunto, estamos e iremos celebrar nossa rica trajetória com eventos que destacam a identidade de nosso povo, enaltecem nossas tradições e projetam Guiricema para um futuro próspero. Este trabalho em equipe reafirma a importância da união entre a gestão pública e a comunidade na construção de um município mais forte e culturalmente valorizado. Aproveita a oportunidade para convidar a todos, em primeira mão, para o próximo evento comemorativo do bicentenário. Será o lançamento, do curta-metragem que retrata a trajetória da Sociedade Musical Amantes da Lira, um dos bens culturais mais importantes de Guiricema. E, na ocasião, também faremos uma homenagem ao Coronel Luiz Coutinho, que muitos aqui conhecem como figura pública, como político, como primeiro prefeito de Guiricema, mas talvez muitos não saibam que ele foi um dos maiores, vamos dizer assim, regentes, maestros da banda Amantes da Lira, e para a qual compôs diversas obras musicais, ainda hoje executadas por bandas da região e por regiões até mais distantes, Nós temos conhecimento da execução de composições dele na cidade de Ouro Preto, São João del Rei, Então, nessa ocasião, nós faremos também uma homenagem pelos 146 anos do seu nascimento, ocorrido no último dia 10 de novembro, próximo passado. Esses eventos, eles vão acontecer no próximo dia 14 de dezembro, já marquem na agenda de vocês, às 20 horas, na Praça Coronel Luiz Coutinho. Estão todos convidados. Finalizo este agradecimento com as palavras de Dom Bertrand de Orleans e Bragança. A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Muito obrigado a todos que acreditaram em nossa história e contribuíram para tornar essas celebrações inesquecíveis. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Antes da palavra de encerramento, eu também gostaria de falar um pouquinho aqui. Agradecer ao Gustavo, ao Leonardo e a Zezé. Eu fiquei emocionada aqui atrás, na hora da fala dos três, porque, assim, eles estão fazendo um resgate cultural da nossa cidade. E talvez o trabalho que eles estão fazendo, as pesquisas que eles realizam, vai eternizar na nossa história. Vai ser um marco para a nossa história. Porque às vezes a gente conhece uma história de um jeito e a história que eles estão pesquisando nos relatam que há fatos que precisam ser mudados. E nós precisamos conhecer a história da nossa cidade, valorizar o nosso chão, valorizar a nossa terra. Se eu que sou nascente dessa terra não valorizo, quem há de valorizar? Então o trabalho deles é um trabalho voluntário, é um trabalho que eles gastam tempo, às vezes até dinheiro, gente? Quer dizer, me contaram.
E é um trabalho que vai trazer benefícios para o nosso município. E agradeço também você, prefeito José Oscar, que está apoiando também a causa. Porque o que eles têm a trazer para a nossa cidade é um resgate que vai durar 1 ano. Hoje é apenas o início. Para o ano que vem, 2025, eles têm grandes projetos. Grandes coisas irão marcar o nosso município. E ainda bem que a prefeitura abraçou a causa para trazer esse conhecimento, principalmente para os nossos alunos. A Elisângela, minha diretora, está aqui presente. Os nossos alunos também, né, Elisângela? E eu tenho certeza que isso vai ser um marco na vida de cada um deles. Eles vão fazer parte da nossa história, conhecer a nossa história e amar essa história. Essa história que é nossa. E precisa ser registrada, guardada e arquivada. Obrigada a todos vocês, tá? A pedido da Zezé, ela pediu para agradecer aqui a Kátia. Obrigada pela presença. Dando continuidade, passo novamente a palavra ao presidente da mesa, o excelentíssimo senhor prefeito José Oscar Ferraz, para declarar solenemente a abertura das comemorações do bicentenário da Fundação de Guiricema. Presidindo essa sessão solene e em vista do dia 24 de novembro de 2025, eu declaro aberta as comemorações do bicentenário da Fundação de Guiricema. A partir de hoje, todo o nosso município se envolve nas comemorações dos 200 anos de fundação. Esse ano que antecede o dia 24 de novembro de 2025 deve ser um tempo de preparação, de conscientização e de renovação de nosso amor e nossa esperança por nossa terra e nossa gente. Contamos com todos os presentes para fazer acontecer esse marco histórico. Tendo declarado abertas as comemorações do bicentenário da Fundação de Guiricema, também convido a todos a estendermos a celebração aqui realizada para o nosso dia a dia. Portanto, eu declaro encerrado essa cerimônia. Peço a leitura da ata. Ata da cerimônia de abertura do bicentenário da Fundação de Guiricema. Aos 24 dias do mês de novembro do ano do Senhor de 2024, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guiricema, Minas Gerais, ocasião do aniversário de 199 anos da Fundação de Guiricema, pelo Furriel José de Lucas Pereira dos Santos. Reuniu-se os membros da comissão organizadora das comemorações do bicentenário da Fundação de Guiricema, os representantes do Poder Executivo e Legislativo, outras autoridades e expressiva participação popular para a cerimônia de abertura das comemorações do bicentenário. A sessão foi iniciada com a composição da mesa pelos seguintes cidadãos: José Oscar Ferraz, prefeito municipal de Guiricema, como presidente da mesa. André Aprecido Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal. Avelino Marcelino de Paula, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Gustavo Vaz de Melo Namorato,
Maria José Ferreira de Souza e Leonardo Araújo Ferraz como coordenadores da comissão dos 200 anos. Também estiveram presentes as seguintes autoridades: vereadores em exercício José Geraldo Batista, Marcos Ferraz, e vereador eleito Luimar de Batiste Júnior. A cerimônia iniciou-se com a execução dos hinos nacional e municipal, pelos músicos da Sociedade Musical Amantes da Lira. Em seguida, ocorreu a apresentação de um poema composto pela Maria José Ferreira de Souza, Zezé Cola, com o título de Ribeirão dos Bagres, a Guiricema, 200 anos de história, que foi declamado por 7 crianças da Rede Municipal de Ensino. São elas: Alexia Silva Carmanini, Ayla Aleixo Ribeiro, Benício Martins dos Santos, Isaac Luiz de Batiste Souza, Ayla Meireles, Yasmin Aparecida Dutra e Yasmin Aparecida Toledo Aguiar. Os discursos da cerimônia foram iniciados por Ari Lucas, descendente do Furriel José de Lucas, precedido por Zezé Cola, Avelino de Paula, André Aparecido Ferreira e José Oscar Ferraz. O discurso oficial de abertura ficou a cargo de Gustavo Vaz de Melo Namorato, que falou sobre a importância do momento, caracterizando como o início de um novo tempo para a cultura no município. Em sua colocação, apresentou a todos os presentes, de maneira inédita, o único documento legítimo da Fundação de Guiricema, que se trata de uma cópia da carta de doação autenticada em cartório. Por fim, fez a inauguração do brasão, que será a identidade visual das comemorações. Ele foi idealizado pelo cidadão Alexandre Silva e estampará o município nos próximos meses. Em seguida, foi apresentado ao público todos os membros da comissão dos 200 anos. Leonardo Ferraz agradeceu em nome da comissão a todos que se fizeram presentes, convocando a continuarem a marcar presença nas festividades. Assim, o prefeito municipal, José Oscar Ferraz, na qualidade de presidente da mesa, declarou abertas as comemorações do bicentenário. Depois de uma bonita aclamação popular, declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, sendo lavrada a ata por mim, Vilma Lúcia de Melo Namorato, secretária ad hoc, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Guiricema, 24 dias do mês de novembro do ano do Senhor de 2024. 199 anos de fundação de Guiricema. Em tempo, também tivemos a presença do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior. É isso. Então nós agradecemos a presença de todos. Está então encerrada essa nossa cerimônia. Convidamos aqueles que desejarem a participar da celebração da Santa Missa agora, também ação de graças por esse momento significativo da nossa história, para assim, após a Santa Missa, também termos uma apresentação de um conjunto de flautas com as crianças da nossa rede
municipal. Muito obrigado e quem puder assinar a ata para registrar esse momento, nós agradecemos.